É isso que você vai ver no texto. É isso que você vai ver na Bíblia. Ele falou assim, vamos ver o que Moisés falou dele. Vamos ver se Moisés falou bem ou mal dele. Por isso que ele falou, se você não entendeu o que Moisés falou, Moisés testificou dele. Mal, mas testificou. Você consegue entender agora? Ele não diz que é mal, entendeu? Mas Moisés diz, você vai ver, Moisés não gosta dele não, filho. Porque, ó, Moisés já deixa todo mundo pronto para pegar ele. Mas nós vamos mostrar Moisés falando. Nós vamos mostrar, a diferença é essa. Filho. Então vamos ler João 5 inteiro, né? Porque para a gente dar um entendimento. Quer ir lendo, Ed, para dar um entendimento? Se quiser, pode ir fazer, por favor. Aqui o Messias está desconstruindo toda a narrativa da Torá imunda do Deus sujo de Israel. Por isso que os judeus queriam matá-lo, ele dá um álibi aos judeus. Ó, eu não vou morrer por causa do sábado, eu não vou morrer por causa disso, eu vou morrer pelo meu pai, que vocês não conhecem. Tá? Então o Messias já deixa bem claro isso em João 5. Por isso que ele cita a referência a Moisés. Porque se eu chegar no Marcelo e falar assim, Marcelo, mostra para mim o que Moisés escreveu sobre ele. Só para matar. Ele não vai achar outro texto. Então nós vamos trazer aqui. O entendimento aí tudo. Pode começar já do versículos 16 e 17, Bruno, para adiantar aqui, né, os textos aqui. Ó, primeira coisa, o Messias falou que o pai dele trabalha no sábado. Isso já é contra o demônio de Israel. Né? Então olha aqui, ó. E por essa causa os judeus perseguiam em Jesus e procuravam matá-lo, porque faz essas coisas no sábado. E o Messias respondeu, meu pai trabalha até agora. Até agora quando? No sábado. Então, se eu pedir para o Marcelo, me mostra o Deus imundo de Israel, o Saturno, que é Shabaoth, é um dragão também, que ele pede adoração no sábado, me mostra Saturno trabalhando no sábado. Ele não vai mostrar, porque isso não existe na Torá, isso é contra a Torá. Tá bom? Então, ó, meu pai trabalha, qualquer trabalho. Meu pai trabalha. Isso é uma abominação para o Deus imundo de Israel. Pode falar. Não, eu queria dizer que na realidade ele nem descansa, né? Não é nem questão de trabalhar, né? E ele nunca descansou. Esse sábado aí não tem nada a ver com a criação original, né? Então descansar. O até agora deixa bem claro que é sempre. Exatamente. Então, exatamente. Aumenta um pouquinho mais seu áudio, viu, Marcelo? Porque tá baixo. Alô? Tá ouvindo agora? Então aqui deixa bem claro. Agora, se eu for fazer a pergunta pro Marcelo mas não cola essa conversinha de versículos isolados na narrativa aqui de João 5, tá? Então, tá bem claro aqui. O meu pai trabalha até agora, quer dizer, sempre trabalhou igual o Marcelo tá falando, né? Talente do culto. E eu trabalho também, igualzinho meu pai. A palavra aqui é trabalho. Não se refere a que tipo de trabalho, não, é trabalho. Eu trabalho. Não importa o que eu faço, eu trabalho e meu pai trabalha. E isso é uma abominação contra a Torá imunda do Deus sujo de Israel. Então ele já está aqui mostrando uma outra divindade. E ele vai dizer, no decorrer desse texto aqui, ele vai falar isso. Vocês nunca ouviram a voz do meu pai e nunca viram o seu parecer. Acaba com a Torá imunda de Moisés, que ouvia a voz de uma entidade das trevas e viu também essa entidade, o parecer dessa entidade. Parou, Ed? Não, então vamos continuar. Ó. Pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, ainda mais. Então não era só por causa disso, era por causa de outras coisas também. Porque só quebrava o sábado, também dizia que Deus era o seu pai, fazendo-se igual a Deus. Deus era o seu próprio pai, e isso é fazer como o seu próprio Deus. Ô Bruno, traga Lamentações, capítulo 2, é na Bíblia Romana, que você vai ter que trazer isso, que a gente vai dar um entendimento aqui, por isso que os maçons tiraram o livro de Lamentações das protestantes, né? Não, se vocês iam pegar, então só tem na Romana, e nós sabemos que a primeira é que vale, não é? É a primeira que vale, é a protestante que vale, qual que é?
É a primeira, não é? Então é a romana que está aí. Se a maçonaria tirou da protestante, é problema deles. Então, se o Bruno trazer Lamentações, capítulo 2, ali, esse povo está falando contra, no versículos 9 em diante, está falando contra, né? Os gentios que falam que são filhos do pai, entendeu? É só na católica, Bruno, que você vai achar. Eles falam que nós temos orgulho de falar que somos filhos de Deus e tudo mais. E que nós mostramos as coisas horríveis deles aí. Ninguém de nós falte a nossa orgia. Ai, ai, ai. Salomão e as suas orgias, né? Em toda parte deixemos sinais de nossa alegria. Então, é uma alegria eles fazerem orgias, eles fizeram isso em Deuteronômio 21, em Números 31, em tantas outras passagens aí, né? Até na própria lei deles, eles podem pegar uma mulher, dando 50 moedas, tá beleza. Pagou o demônio, tá beleza. Então, é uma alegria para eles, porque esta é a nossa parte, esta é a nossa sorte. Tiraremos o justo na sua pobreza. O que ele está falando aqui? Não, peraí. Tiranizemos, eles vão fazer tiranias com o justo na sua pobreza. O que significa isso? Se você for justo aqui na terra, você leva pau. Você está entendendo? Por causa desses vermes aqui? Está falando que eles vão tiranizar os justos na sua pobreza. E o Messias fala que o reino do Pai é dos pobres. Mas vamos lá, vamos continuar. Não poupemos a viúva. O Messias falava isso. Eles roubam das viúvas. Tinha uma viúva lá que estava entregando dinheirinho lá no templo, era para ela ser ajudada, e ela estava entregando moedas que não valia nem um centavo, não valia nada. Né? A viúva de Sarepta, então é isso também. Né? Exatamente. Ela mesma também. Mas também em Mateus 23, ele fala que eles roubam, os mestres da Torá roubam das viúvas, né? Nas suas orações, fazem longas orações e tudo mais. E não tenhamos consideração com os cabelos brancos dos anciãos. Velhos, não vamos ter consideração, não. Mete o pau, rouba eles também. Que a nossa força seja critério do direito. Porque o fraco, em verdade, não serve para nada. Pessoas fracas aqui para esse pessoal aqui não serve para nada. Tá? Cerquemos o justo, porque eles nos incomoda, é contrário às nossas ações, e nos censura por violar a lei, e nos acusa de contratar a nossa educação. Por isso que o Messias falou que eles mataram todos os justos na terra desde Abel. E colocou a morte de Abel no colo deles, cara. Falou que eles mataram todos os justos. Aí se eu mostrar, se eu falar assim, Marcelo, mostra para mim, porque a Torá é a condução desse povo, é a história desse povo. Mostra todos os justos que vocês mataram na terra desde Abel. Ele não vai achar. Porque é o pai dele que está mandando. É o Deus imundo de Israel, entendeu? Então é isso que nós temos que entender. Vamos lá que eu não cheguei ainda no Deus, não. Ó. Tá. Ele se gaba de conhecer a Deus e se chama a si mesmo filho de Deus. Aqui está Senhor, mas é filho de Deus. Senhor é Deus. Vocês estão entendendo? Então aqui eles dizem que nós nos gabamos de ser chamados filhos de Deus, porque nós conhecemos a Deus. Então é isso aqui, que está aqui, que eles odeiam quem se faz filho de Deus, eles odeiam. Tá? Aí, ó, vamos continuar. Põe no versículos 22, Bruno.
Não tem jeito de sair disso, gente. Não tem julgamento nesse mundo, porque o pai, ele fala que tem bastardos aqui. Feliz do filho que o pai corrige, e recebendo a correção, tudo vai ser tratado filhos de Deus. Mas, se vocês não têm correção, vocês não são filhos, são bastardos. Vocês acham que políticos, presidentes, têm correção? Eles têm? Olha aí a idade que o vagabundo está aí, vários vagabundos estão aí nos governando. Tiram sarro da nossa cara, fazem leis contra nós, tudo. Pode falar. Então vamos pegar aqui João 5, né? Então ele fala, né, aqui, né, que você está querendo chamar a atenção, né? E também o pai a ninguém julga, mas deu ao filho todo juízo. Isso aqui para mim sabe, é essencial essa palavra aqui. Quando o Messias fala que o pai a ninguém julga, ele já está abstendo todos aqueles julgamentos que tiveram no Velho Testamento de dilúvio, Sodoma e Gomorra, né? De tudo aquilo que aconteceu lá, Tiro e Sidom. E a lei, pode falar, Edson. Exatamente. O cara que morreu no sábado, né? Por catar lenha, né? Exato. Exatamente, Bruno, porque se tivesse feito um julgamento, um dilúvio do pai, o que acontece? O Messias não pode falar que ele está fazendo julgamento nesse mundo, com esse povo, com aquela geração, como está em Mateus 23, 35 e 36. Eles mataram todos os homens justos na terra de Isabel. Então o Messias está colocando a morte de Abel no colo deles. Tá entendendo? Não pode isso acontecer, porque é do julgamento. Se fosse o pai que fez o dilúvio, era do dilúvio adiante. Não, mas o Messias fala que eles matam os profetas desde a fundação desse mundo aqui. Então eles já matam os profetas, eles matam todos os homens justos na terra desde Abel. Estão entendendo? Então o Messias está pegando toda a narrativa desse povo desde quando eles entraram aqui na terra. Aqui. Entendeu? Ô, Bruno, então, era melhor se ater um pouco ao texto, que o alvo é 46, e aí vai acabar se perdendo o objetivo do 46 dele. E aí a gente vai dar muita volta e a gente não vai... Aqui o Messias está desconstruindo, porque o demônio Deus Israel fala que julga nessa terra, né? Ainda ele fala que ele julga no meio da congregação de deuses. Salomão também fala que o Deus é o Deus que julga, né? Então tem vários textos no Velho Testamento que o demônio fez juiz aqui, né? Não é à toa que o Messias veio pegar o juiz e governador desse mundo, expulsar ele daqui e condenar ele. Não pode ser o pai dele. Entendeu? É só lógica isto. Então, para todos os filhos do homem, como honra do pai, quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou, acaba aqui com eles, porque eles não honram nem o pai nem o filho. O próprio livro de João diz isso, em João 15, versículos do 21 a 25. Eles odiaram tanto o pai quanto o filho, por causa da Torá. O próprio livro de João. Vamos lá. Na verdade, que ouve a minha palavra, que crê, que me enviou, entendeu? Tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O que ele está querendo dizer aqui? Que esse povo aí está na morte, o ministério da morte, gravado em letras de pedra. A Torá não promete vida eterna. E ele vai estar narrando aqui. Vocês acham que na Torá está dizendo vida eterna? Então ele vai ter que me achar. Ele vai ter que ir na Torá falar assim, Deus aqui promete a vida eterna, Ed. Porque o Messias fala assim, na Torá, é aqui nesse mesmo texto. Na Torá vocês acham que tem a vida eterna, mas é a Torá que testifica de mim. Que vai vir um que vai prometer, é o sonhador de sonhos. Para a Torá, vida eterna em outro mundo, é sonhador de sonhos. Por isso que é o sonhador de sonhos. Que é um sonho? Sonho você está em espírito. O Messias prometeu o reino do pai dele, o reino espiritual. Tá? Então vamos lá. Por isso que ele está na Torá, sonhador de sonhos aí, que ele vai condenar aí. Então vamos lá. Em verdade, vos digo que vem a hora, e a hora é, quem até os mortos ouvirão a voz do Filho do Pai, né? E os que ouvirem, viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe poder de também exercer o juízo, porque é o Filho do homem, do Pai, né? Não vos
maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Eis que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. O único povo condenado na face da terra foi esse povo aí. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço assim, julgo, e meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim. Sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Então vocês sabem que é o Pai que testifica do Filho, tá? É o Pai. Vós mandastes mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunhos de homem. Ele não recebe, tá? Então ninguém deu testemunho dele. Mas digo isto para que vós salveis. João Batista testemunhou a respeito dele, mas não sabia as obras que ele faria. Tá? Apenas isto. João não sabia as obras que ele faria. Quem sabia era só o Pai. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quisesses alegrai-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunhos do que João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Olha que bonito, gente. Pelas obras você vai conhecer que o Pai enviou ele. E olha aqui se as obras é igual. Se fosse igual, ele não falaria isso. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Só o Pai testifica dele. Vós, olha o que o Pai testifica, hein? Olha aqui que o Pai está testificando dele. Vós nunca ouviste sua voz e nunca viste seu parecer. Acaba com a Torá aqui. Acaba com a Torá. Moisés ouvia a voz de quem saindo do meio das trevas? Pode falar. Inclusive, acaba até com o argumento que ele estava usando agora, o Marcelo, que tem alguma coisa que dá para se aproveitar. Então, se ninguém nunca viu o parecer dele antes do Messias, então o que pode ter de bom ali na Torá? Isso é uma questão interessante. O Marcelo, eu entendo que ele fala que o que é aproveitável ali no Velho Testamento são testemunhos dos homens para homens, né? Falando de coisas corriqueiras, né? Falando como, por exemplo, ele falava aquela questão da mulher, né? Que ela uma mulher que ela é ríspida ou tal, que é melhor ficar no deserto que casar com uma mulher que seja ríspida e tudo mais. Realmente, isso é um fato, mas é um fato de humano para humano, né? São passagens de humano, conhecimento de humano para humano. Mas não, ali não tem Deus. Ali não tem Deus. Ali é tipo assim, eu conversando contigo numa praça pública. Cara, eu vou te falar, a mulher oricunda é foda. Melhor você, morrer de sede no deserto do que casar com a mulher oricunda. Lá de casa é braba. Você tá entendendo? É um pensamento de um pro outro. Aí é legal. Mas quando entra o pseudo-deus aí tudo caga. Aí é só besta. Entendeu? E a maioria é tudo deusinho, né? Então, como ele Salomão, né? No caso, o Salomão falava isso, mas fazia o que fazia, né? Então. Pois é. Bruno. Deixa eu só passar a palavra agora para o Marcelo. Você entendeu até aqui o texto, Marcelo? O que você. Marcelo está por aí? Está entre nós, Marcelo. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Eu queria voltar nesse texto aí. Então, eu às vezes até extrapolo o que o texto diz, né? Mas eu deixo isso claro, né? Eu evito, na maioria das vezes, eu evito extrapolar o que o texto diz, né? Para não fugir do que ele não diz. E tem aquilo que ele diz e tem aquilo que ele não diz, né? Então eu evito extrapolar ali. Às vezes acontece, é normal, mas eu evito extrapolar. Mas assim, voltando para o texto aí. Você analisar, Jesus, ele não descredibiliza Moisés. E ele também
ele não traz, nesse texto aí, ele não trata... nesse aí, né? Eu estou analisando esse texto aí. Se a gente trouxer outros textos, a gente pode analisar. Mas, em relação a esse texto aí, Jesus, ele não trata a Moisés com termos pejorativos e nem descredibiliza Moisés. Mas ele vai no ponto certo. Se você for ali, onde ele fala do sábado, você quer? Ele deixa uma atenção aí, né? Ele fala ali, onde é que tá o do sábado aí? Tá lá no início. Acho que é lá pro 18. Jesus era muito assim, Marcelo. Ele ia devagarzinho comendo pelas beiradas e de repente ele dava ponto de tensão. Porque ele fazia muito isso. Se ele xingasse Moisés, ele ia ser apedrejado até morto. Nem podia fazer isso, né? Então tinha mas ir tinha hora que ele... no talento, né? Mas tinha hora que ele se emputecia, ele jogava mesmo, no ventilador. Não, mas a gente, no caso desse texto aí, no 17 ele fala, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ou seja, né? Então ele já mostra, no meu modo de ver, ele já mostra que tem uma tensão com aquilo que foi dito ou que era a interpretação do judeu na época. Para mim está claro. Né? Ele fala que meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então tem uma contradição aí com aquilo que diz que é para descansar no sábado. Porém, você vai... Aí você vai terminar. Ele vai contando a historinha e tal. Quando chega no final, lá no 46, ele fala assim, porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, né? Porque de mim escreveu ele. Então ele... Sim, mas sabe por que ele fala isso, né? Só quem pode interromper ele é eu, Pizarro. Só quem pode interromper ele sou eu, tá? Pode falar, Marcos. O motivo nesse texto aí não está explícito, né? Mas ele dá a entender, ó, tipo assim, ó, se vocês creem em Moisés, era para vocês crerem em mim, porque de mim escreveu Moisés. Ele continua. Mas se não credes nos seus escritos, né? Você não crê, tipo assim, se você não crê no que Moisés escreveu, como é que você vai crer nas minhas palavras? Então, ele dá a entender que nem tudo que Moisés escreveu, né, era errado, porque Moisés era homem, né? Moisés era uma pessoa ali, entendi. Né? Mas a gente vai trazer o que Moisés escreveu sobre ele para você, entendeu? A gente vai trazer. É isso que eu ia falar. É isso que você tem que entender. A gente vai trazer. Nesse ponto aí não tem, a gente tem alguns textos disponíveis no Velho Testamento, né? Mas seria até um outro debate, porque, por exemplo, tem muitos textos que a gente vê claramente que não foi Moisés que escreveu. Quais foram exatamente os textos que ele escreveu? Não está muito claro, entendeu? Mas dá para... Eu vou trazer da Torá. Eu vou trazer da Torá, né? A Torá, assim, a Torá, inclusive, que todos os rabinos que estudam a Torá oral, eles vão afirmar que esses textos que eu vou te trazer, eles são verdadeiros, tá? Eu já vi vários rabinos atestando esses textos que eu vou trazer para você. Entendeu? Inclusive falando em debates. Tá? Inclusive, Bruno, antes ele fala assim, não cuideis e eu vos hei de acusar para com o Pai. Há quem vos acusa? Moisés, em quem vós esperais, né? Então, tipo assim, fica meio ambíguo aí, porque ele está afirmando que Moisés disse, ele está colocando uma cilada por judeus, ou ele está, tipo, colocando em questão ali o que Moisés disse? Ele está falando porque o jugo dele, o jugo do Messias, você tem que entender tudo que o Messias falou, né? Todo o contexto. O jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Agora, quem seguir Moisés são 10 mandamentos e 613 preceitos. E você não vai conseguir seguir isso nunca. Então, o que acontece? Naquele grande dia, se você seguir o Moisés, é ele que vai te acusar, com esse jugo pesado de 10 mandamentos e 613 preceitos. É estatutos. Já com o Messias, não. O jugo vai ser suavinho. Vai ser leve o fardo, entendeu? Várias outras vezes ele vai falar, né, sobre isso, né? Não, eu sei, mas em outros momentos ele chega lá para aquele o jovem rico, né? Ele pergunta, o jovem rico fala para ele o que precisa fazer para ser salvo, né? Jesus ali, ele usa a lei de Moisés. Então tem essa tensão aí, entendeu? Não dá para pegar tudo e colocar numa caixinha, é isso que eu tô falando, entendeu? E no final ele não estava salvo, né? E no final o jovem rico não estava salvo, mesmo seguindo a Torá. Seguindo a Torá não se salvou, verdade.
Não, ele disse, uma coisa te falta, né? Se você quer ser perfeita, né? Ele continua, né? Não, mas não tem como ser mais do que perfeito, né? Ô, Bruno, deixa eu só pontuar uma coisa sobre isso aí, que ele falou que não refuta Moisés. É que lá em Números 15:32, o próprio Javé julga com Moisés o que fazer com um homem que estava catando lenha. Então, quando o Messias chega e fala o seguinte, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, Javé não trabalhava, cara. E Javé mesmo julgou o homem que estava catando madeira junto com Moisés. E Moisés executou o que o próprio Javé falou para ele, em Números 15. Então, sim, esse texto aí é contra, esses dois versículos aí, 16 e 17, é contra, sim, Moisés e Javé. Mas tem textos que, esse texto aí, por exemplo, ele não vai contra Moisés. Ou pelo menos não é explícito. Ele mas eu acabei de te citar. Ele vai em outro sentido, entendeu? Esse texto aí. Mas eu acabei de... os dois versículos... Pode analisar outros, né? Eu vou trazer aqui, então, ele fala aqui, né, que o pai dele trabalha e não pode, né? O Shabat é estatuto perpétuo lá para Javé. Então, se ele fala que o pai dele trabalha e ele trabalha também no sábado, está sendo tudo que Moisés escreveu contra a Torá. Já está aqui, tá? Outra coisa que ele fala no 22, que está sendo completamente contrário ao que Javé fazia, que era julgamento, inclusive o julgamento que Marcelo trouxe, do cara que catou lenha no sábado, e também o pai a ninguém julga. Ponto. Está sendo totalmente contrário a Javé, que julgava o tempo todo. O Messias está sendo claro que o pai dele a ninguém julga. Apenas deu julgamento ao filho. E em outros textos a gente vai ver que esse julgamento é só no fim. Só lê-se a parábola do joio e do trigo, né? Então, ele vai falando aqui, né? Aqui ele também fala contra Moisés quando ele fala sobre o parecer, né? Também porque Moisés viu o parecer, viu a forma, né, de Deus lá em Números 12. Eu ia trazer agora, Bruno. Sim. E para concluir também a respeito de julgamento, Colossenses 2, versículos 16, Paulo fala que não é para julgar ninguém pelo dia de sábado, tá? Então, pelo que comer, pelo que beber. Eu já trouxe aqui, pelo menos, né, 3 coisas contra Moisés, aqui nesse texto. Primeiro, o sábado. Primeiro, o sábado. Segundo, que o pai do Messias a ninguém julga. Terceira coisa contra Moisés aqui é que ele fala que o pai que me enviou, aquele testifica de mim, né? Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Ô Bruno, mas que voz que é que saiu do meio das trevas em Deuteronômio 5, versículos 23? Saiu uma voz no meio das trevas. Que voz que é esta? Eu gostaria de saber. Que voz que é esse demônio aqui que sai do meio das trevas? Por que ele faz um paralelo ali, então? Tipo, ele fala assim, mas se não credes nos seus escritos de quem? De Moisés. Como crereis? Sim, por isso que ele fala seus, não é nosso, Marcelo. É seus, não é nosso. Entendeu? Era para ele descredibilizar então, o que Moisés escreveu. Né? Ele está descredibilizando Moisés até agora. E agora nós vamos trazer, depois nós vamos chegar lá e vamos mostrar quais são os escritos que Moisés escreveu a respeito dele. Aqui Javé falando sobre Moisés, em Números 12, né? Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Então, está falando, o Javé está falando que fala face a face, e não por enigma, e ele vê a forma do Senhor, tá? Então, o Messias está falando que eles nunca viram o parecer do Pai, né? Nunca ouviram a sua voz, até porque o próprio Evangelho vai dizer que o Pai é luz inacessível para os seres humanos, né? Carne e sangue não pode sequer entrar no reino do Pai. Isso aí vai estar em várias outras partes. Então, a gente vai estar vendo aqui a terceira credibilizada. É porque o Marcelo, tipo assim, Marcelo, você espera que o Messias vá xingar Moisés, sabe? Tudo que o Messias falava, dessa forma aqui, descredibilizando os escritos de Moisés, eles já pegavam em pedras para matar o Messias. Você imagina se ele falasse algo muito grave, algo muito... entendeu? Ele tinha que ser com calma, né? Senão ele não conseguiria passar a mensagem para nos libertar desse mundo aqui, né? De trevas, né? Mas eu evito de ir para o extrapolar demais. Eu vou pelo que o texto diz ali, entendeu? Exatamente, é o que o texto está dizendo. O texto é bem claro. Descredibilizando Moisés. Então, descredibilizou Moisés 3 vezes já. O que Moisés
escreveu. Então, é isso que o texto está dizendo. Então, o texto diz... ali, né? Ponto isso, certo. é claro. Descredibilizou Moisés 3 vezes sobre o que Moisés escreveu. Né? É como se dissesse assim, se você escreve assim, ó, eu estive no Paraguai. Daqui a um tempo, daqui a uma semana, eu falo assim, o Marcelo nunca esteve no Paraguai. Eu estou descredibilizando, dizendo que você é mentiroso. É simples assim. Eu não preciso te xingar, te falar um monte de coisa. Eu vou estar dizendo que você está mentindo, entendeu? É só isso. Mas eu posso, ao mesmo tempo, falar, ó, o Marcelo, né? Ele errou nesse ponto, mas ele acertou em outro ponto, entendeu? É isso que eu tô vendo aí, entendeu? Sim, mas até agora eu não vi. Você tá vendo? Mas onde você viu ele falar e confirmar alguma coisa de Moisés aqui até agora? Se não chegou ainda... Quando ele diz, né? Se vocês crescem em Moisés, creriam então, em mim. Tá. Isso não chegou aqui. Ele não chegou. Vamos chegar lá ainda. Peraí, nós lemos lá do início. Peraí, nós lemos lá do início e até agora você não viu nada que confirmasse Moisés. Só contra, né? Então, vamos lá. Então, alguma coisa você falou... Não, deixa o 42, Bruno. Faz favor, deixa o 42. Eu quero saber do Marcelo se o Messias pode falar o que está escrito aqui no 42. Mais bem... 42. Mas bem vos conheço os que não tendes em vós o amor de Deus. Ele está falando para os judeus daqui, Marcelo. Ele pode falar isso? Pode, Jesus pode. Pode? Então traga Jeremias 31, versículos 3 e 4 e 5, Bruno, fazendo favor. Mas a gente vai ter que ver o contexto de Jeremias, né? Que Jeremias é um outro livro. Pode pegar desde o começo. Fala para ele ler desde o começo. Isso se chama exegese, né? Você vai ver, ó. 31. O Messias falou uma coisa aqui. A gente vai lá no texto e vê o que ele está dizendo. Então, pode pegar desde o começo aí, ó. Serei vosso Deus. Pode ler aí, Marcelo. Lê aí, faz favor. Haja paciência, viu? Vou te falar. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto, quando Israel buscava descanso. O Senhor lhe apareceu no passado, dizendo, eu amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Pode parar aí. Amor eterno e amor leal para esse povo aí. O Messias, então, o demônio falou isso, teu pai e o demônio falou isso. O Messias pode vir e descredibilizar o pai dele? Falando que vocês não têm o amor do pai? O texto não diz isso, né? Você pode interpretar sim, mas aí o texto Puta que pariu, não diz isso. Só quem pode interromper o Marcelo sou eu, já falei. Só quem pode interromper o Marcelo sou eu. Fala, Marcelo, por favor. Não, porque se for assim, eu vou falar aqui onde está escrito Deus é anjo, onde está escrito Jesus é Paulo, onde está escrito José é Maria, aí não dá, entendeu? Aí fica uma extrapolação absurda, entendeu? Então lê pra gente, deixa o Marcelo, coloca no texto lá, Bruno, deixa o Marcelo ler, e ele vai falar que amor que eterno que é esse, que amor leal que é esse daí 31. Lê pra gente aí, Marcelo, que amor que é esse daí. Ô Bruno, eu posso dizer assim, ó, onde está escrito Senhor, eu posso falar assim, onde está escrito Senhor, eu acredito que não é Senhor, é uma coisa. Ô Bruno, só um momento, só rapidinho, só um ponto. Em João 5, eu acho que você não entendeu o contexto, Marcelo. De João 5 está sendo um diálogo com os judeus. É um diálogo com os judeus. O Messias está falando diretamente com os judeus. Acho que você não entendeu isso. O Ed não está colocando judeu ali de sacanagem. Realmente é um diálogo com os judeus e vós não tendes o amor. Então vós ali é uma referência aos judeus que ele está conversando. Sim, mas não pode colocar todos no mesmo engodo, porque os discípulos, eles eram judeus. Os discípulos de Cristo eram judeus. Mas eram convertidos. Mas eram convertidos, não tinha nada a ver com... Então não é... Ai, Jesus Cristo. Ai, meu Deus, não tem nada a ver com etnia, tem a ver com quem entendeu a palavra ou não entendeu. Eles não tinham palavra. Os judeus que ele falava não tinham a palavra. Os discípulos dele já tinham. Então ele falava com quem não tinha palavra, entendeu agora? Ele falava com uma classe, com uma elite. Que não tinha a palavra dele, que não entendia ele, nada disso. Estava debaixo do jugo da Torá. Seu Deus, ele não fala que ele amou Jacó? Seu Deus não fala que ele amou Jacó?
Vamos lá, então calma aí. Peraí, vamos seguir aqui. Tá, aqui está dizendo. Peraí, aqui está dizendo que, bem, esse Deus aqui amou com amor eterno, né? Aqui o Messias diz que eles não têm o amor de Deus. Então, se tem aqui uma divindade dizendo que Israel tem um amor eterno, né? Dele, né? Que é amor eterno, né? Que Israel é o povo dele, e o Messias vem lá em Israel e fala para eles que eles não têm, né, o amor de Deus, é complicado, né? Ele fala, eu vim em nome do meu Pai, não me aceitais. Se outro vier em seu próprio... Vou chegar lá onde o Marcelo quer. Nome, e esses aceitareis. Como podeis vós crer recebendo honra? Esse é Moisés, Bruno. Esse é Moisés, tá? Esse é Moisés. Moisés vai vir no seu próprio nome, como está escrito em Deuteronômio 18 lá. Tá? Isso. Porque ele seria o salvador dos judeus. Moisés vai vir no seu próprio nome, vou levantar um profeta como tu, Moisés. No próprio nome de Moisés, tá? No seu próprio nome. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vocês esperais. Olha isso, hein? Forte, hein? Ô, Bruno, eu quero que você traz uns originais aí, no 45, porque vós esperais é o salvador deles. O salvador do mundo está na frente deles, humilhando eles, falando que eles esperam Moisés, porque é salvador a palavra aí, viu, Bruno? Esperais. Se você trazer nos originais. Tá? Então, eu quero saber do Marcelo aí, quem é o acusador, né? Que está no Novo Testamento. Quem é o acusador que caiu aqui, né? Que foi condenado, já expulso daqui, né? Por isso que um anjo veio pegar Moisés. Moisés era o governador desse mundo. É onde? Vossa aí, confiança? Ó. Vossa confiança, isso. É salvador deles. O salvador do mundo não está falando que é salvador para eles, e está falando aí, ó, salvador, ó. Pela salvação, tá. Esperar pela salvação, com alegria completa e confiança. Moisés é o acusador Moisés é o salvador deste povo. Eu queria saber do Marcelo aí, em que momento o Messias salvou esse povo como Moisés tirou esse povo do Egito. E aqui chegou, enfim, né? Aqui chegou, enfim, o que o Marcelo queria, né? Porque se vós cresces em Moisés, crerias em mim. Porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? É isso aqui, né, Marcelo, que você falou, né? Sim, essa é uma contradição. Se ele não vai não. contra Moisés no início, no final, ele dá a entender que ou deixa ambíguo que alguma coisa ali estava certa. Né? Mas, ele não diz, tipo assim, eu vou interpretar então... Mas aqui, falar que alguém escreveu... Marcelo, falar que alguém escreveu de você é só bem? Não pode ter sido mal ou alguém pode ter escrito coisas mais de você? Não, pode ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa, né? Mas, exatamente isso. Então, assim, você não pode afirmar que quando o Messias diz que o Moisés escreveu dele, ele está falando bem de Moisés. Você tem que saber e buscar o que Moisés escreveu dele. O que Moisés escreveu. Correto? Para você fazer uma afirmação, se foi bom essa citação dele ou se foi ruim. Vou dar um exemplo. O Bruno vai te mostrar aí no texto, mas eu vou te dar um exemplo bem, bem legal. Olha, minha sogra falou de mim. Minha sogra, será que falou bem de mim? Minha sogra. Tá entendendo? Se tu não escutar as minhas sogras, tu não entende de mim. Porra, minha sogra só me humilha. Aí você tem que ver o que a sogra do Diogo falou, tá entendendo? Vamos ver o que Moisés... É isso que você vai ver no texto. É isso que você vai ver na Bíblia. Ele falou assim, vamos ver o que Moisés falou dele. Vamos ver se Moisés falou bem ou mal dele. Por isso que ele falou, se você não entendeu o que Moisés falou, Moisés testificou dele. Mal, mas testificou. Você consegue entender agora? Ele não diz que é mal, tá vendo? Mas Moisés diz, você vai ver, Moisés não gosta dele não, filho.
Porque, ó, Moisés já deixa todo mundo pronto para pegar ele. Mas nós vamos mostrar Moisés falando. Nós vamos mostrar, a diferença é essa. Filho. A diferença aqui é que a gente mostra a gente bate o pau, vai mostrar o pau para você, filho. Relaxa. Vai entrar o pau. Cruzada, na é melhor cruzada, a cobra, vai pra Gênesis 3:15, depois cai a live, né? E diz que foi Moisés que viveu. Não, mas tem gente que gosta mais do pau do que a cobra. Gênesis 3:15 é uma profecia para Jesus, atribuída a Moisés que escreveu, entendeu? Então é uma coisa boa. Não é, não. Gênesis, que Gênesis, Marcelo? Que Gênesis? Vamos se ater aos textos, galera. Aí a gente vai lá para Gênesis. Se mudar agora. Não, mas eu gostaria só de saber. Não, só deixa eu gostaria de saber. Não, peraí, depois. Calma. Não, só para ele falar. Não, nós não vamos lá, só para ele falar. Não, mas eu não escutei. Que Gênesis que você falou que atribui ao Messias? Hein, Marcelo? Não, vamos continuar aqui. Para esse texto. Tá. Porque depois você fala para mim aí. Depois vamos fechar aqui, depois a gente vai para outro tema. O chá de trombeta tá fazendo muito efeito. Então, Bruno, vamos fechar esse texto aí, vamos acabar com isso aí. Só para quem tá acompanhando, é interessante quando você lê João, né? Você lê, por exemplo, João 3, o Messias ali vai bater em Moisés, né? Falar que ele tem que ser levantado como uma opção adversa a Moisés. Você vai ter que ler João 4, que João 4 também o Messias fala para a mulher samaritana que o Deus que ela está adorando é Deus falso, sendo que o altar ali que estava em Samaria era para o Deus de Israel, que o próprio Jacó monta ali. Então o Messias fala que é um Deus falso ali, e aí vai chegar em João 5. Então é uma pegada que o Messias estava em bater no Deus de Israel e Moisés, que João 3 vem, João 4 e João 5 ali ele vai estar batendo em Moisés também. Então é interessante ler todo esse contexto aí quem está assistindo. Em João 1, começa a bater em João 1 já. Isso também. Continuando aqui rapidinho. Ainda. João 7 ainda. Aí se João você for 7, 8, então. Se você for para João 8, nossa, aí acabou. Aí eu fico. Mas o importante é o seguinte, fala, Marcelo. Porque se vós cresces em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Ou seja, tá entendendo? Exatamente. Ele tá dizendo o seguinte. O acusador, que Satanás o acusador escreveu? Que Satanás o acusador escreveu do Messias? O Bruno vai trazer aí, Marcelo. Vamos ver, Marcelo. Satanás o acusador aí. Calma aí, deixa ele falar. Fala, Marcelo. Ele está dizendo tão somente isso. Ó. Se vocês crescem em Moisés e no que Moisés escreveu, vocês iam crer em mim também. Exatamente, tá certo. Exatamente. Então vamos ler o que Moisés escreveu. Porque até agora, o que a gente narrou de João 5 descredibiliza totalmente a Torá imunda do Deus sujo de Israel. Então nós temos que saber o que o imundo Deus Israel, junto com Moisés, escreveu dele. Então vamos ver aqui o que ele escreveu. Bruno. E se cumpriu, hein? Bruno, se cumpriu, hein? E só mais uma coisa, Bruno. No 45 ele elogia Moisés, né? Falando que ele é um acusador, é um elogio. Então no 46 você vê que ele vai falar que se crer no Moisés vai crer nele, porque dele escreveu. Aí a gente tem no livro do Apocalipse, Satanás o acusador caiu aqui. Moisés é o Satanás o acusador. Você tá entendendo? Como é que Jesus ele vai em concordância então com alguém que é mau? Não vai concordar, meu filho, você tá entendendo? Nós vamos mostrar o texto aqui, o texto tá na tela. Ele só tá discordando até aqui, cara. Não, mas deixa eu falar. Deixa eu falar. Marcelo. No versículo 45, haja paciência. versículo 45, ele diz que ele não acusa perante o pai dele. Quem acusa é Satanás. Ele já está diferenciando ele do pai. Ele está falando, eu não vou acusar. Eu não acuso. Quem acusa é Satanás, Moisés, que vai acusar. Então ele já está diferenciando ele do Deus imundo e de Moisés. Já está tendo uma diferença aí. Vamos ler, isso aí. Perfeito. Em concordância com Moisés. Tá, vamos lá. Meu pai do céu, você vai ver agora. Deixa eu ler, meu Deus. Deixa eu ler. O que Moisés falou dele? Porra, deixa eu ler, caralho. Aí não dá, todo mundo falando ao mesmo tempo, deixa eu ler esse caralho logo. Então vamos lá. Vamos lá, o que Moisés escreveu dele? Deuteronômio 21. Quando também alguém houver pecado digno de juízo, de morte, e for morto e pendurado no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia,
porquanto pendurado é maldito de Deus. Então, claramente aqui Moisés escreve sobre o Messias, né? Que o pendurado do madeiro é maldito para o Deus de Moisés. Beleza, primeira coisa. Vamos à segunda. Mais uma coisa que Moisés escreveu dele. Vamos lá. Quando alguém tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e os levarão aos anciãos na sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: esse nosso filho é rebelde, obstinado, né? E não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal no meio de ti. Está falando de filho rebelde, né? Que não ouve a voz do pai, acuse que é comilão e beberrão. Messias aqui em Mateus 11. O filho do homem, está falando dele próprio, que come e bebe, e todos dizem: vejam, este homem é comilão e beberrão, amigo dos cobradores de impostos e de pessoas de má fama. Então, o Messias, né, era acusado da mesma coisa por falar certas coisas contra a Torá que aquele povo não gostava, e eles acusavam exatamente da forma que Moisés mandou. Comilão e beberrão, comilão e beberrão, né? Deuteronômio 13. Quando um profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e der um sinal ou prodígio, Messias fez muito isso, né? Muitos sinais e prodígios. E suceder tal sinal ou prodígio, de que te houver falado dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, o Deus que não conheceste, Messias falando, ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João 5, ele fala: vocês nunca viram, né, a sua voz, nem viram o seu parecer. Então ele está apresentando um novo Deus. E aí Moisés escreve: não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a sua alma. Traz nas originais desse prova aí, traz nas originais desse prova. Deixa eu só encerrar. Após o Senhor vosso Deus andareis, e ele temereis nos seus mandamentos, guardareis a sua voz, ouvireis, e a ele servireis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá. Exatamente. Pois falou rebeldia contra o Senhor. Eles mataram ou não mataram o Messias, que fez sinais e prodígios, que apresentou outro Deus, fala que revelou o Pai, o Deus verdadeiro, né? Como em João 5, vocês nunca viram a Deus. Pai justo, o mundo não te conheceu. Então, Marcelo, é bem claro que Moisés escreveu sobre o Messias. Quando o Messias fala escreveu sobre mim, não significa que escreveu coisa boa. Significa que ele escreveu coisas. Agora, o que era? Ele deu, foi engraçado, né, que o Moisés, ele deu parecer, ele literalmente deu parecer do que seria Jesus Cristo, né? O inimigo dele, ele treinou para matar. Gente, o meu inimigo, ele vai vir fazendo prodígios, ele é comilão beberrão, ele vai falar de outros deuses. Então, quando vocês acharem esse cara, irmão, mata. Foi exatamente isso. Não sei como é que o Marcelo não tem capacidade de entender. O Marcelo, ele tem que provar no Novo Testamento que o pai pode tentar uma pessoa. Porque o demônio de Israel deixa bem claro que ele tem. Como é que faz? Se a gente achar textos de Moisés falando bem a respeito de Cristo, como é que fica? Então acha, faz favor. Eu estou esperando. A gente espera. Gênesis 3,15, o Messias está falando bem de Moisés. Quer dizer, Moisés está falando bem do Messias. Você sabe quem é que o Messias chamava de serpente, quem ele pisou aqui na terra, Marcelo? Me fala quem o Messias chamava de serpentes e quem ele pisou aqui na terra, colocando debaixo dos seus pés. Quem foi? É uma profecia a respeito da vinda de Cristo. É a respeito do quê? Da vinda de Cristo. Gênesis 3,15. Sim, a vinda dele, ele veio. Quem ele chamava de serpentes e quem que ele pisou? Serpente era uma coisa ruim.
Mas é com coisa ruim. Quem ele chamava de serpente, cara? Quem é o povo que ele chamava de serpente? Como é que Moisés está fazendo uma profecia, né, a respeito de Cristo? Não é uma coisa boa? Não é uma coisa ruim? Aqui essa profecia, então vamos lá. Que retardo é esse, o Messias, ele veio, o Messias em Efésios 2, versículos 14 ao 16, ele veio desfazer a inimizade entre os povos. Quem é que colocou essa inimizade aqui? Foi o pai dele ou o demônio? Aí já não diz, entendeu? Aí já não diz. O quê? Não, peraí, filho. Aqui começa a primeira inimizade no mundo, entre a galera da serpente, que o Messias chamava ele de raça de víboras, e a humanidade. Tem um povo aqui que é inimigo da humanidade. Paulo fala a respeito disso. Eu quero saber, a primeira inimizade no mundo começou aqui, porque o Messias veio desfazer a inimizade entre os povos. Eu vou trazer aqui Efésios 2. Está escrito que Deus ama todos os povos e todas as nações. Está escrito na Bíblia isso. Exatamente. E o teu pai fazia isso? O teu pai amava? Teu pai amava todos os povos? Quem ama não mata. Né? Deus não amava todos os povos. O teu pai, ele amava todos os povos ou ele mandava o teu povo escravizar os outros povos da terra? Que doideira, né? Moisés mandou. Moisés. Não foi Deus, não? Não foi Deus que mandou. Agora é Deus, agora é Moisés. Então eu vou depender de Marcelo. Eu vou depender de Marcelo do Cidade dos Anjos para saber. Agora é Deus que tá falando. Não, agora é Moisés. Não, eu quero saber disso aqui, cara. Você falou que aqui tá falando do Messias. Me fala aqui quem é que colocou essa inimizade. O Messias veio desfazer e aboliu a Torá, tá? Eu posso trazer Efésios 2, versículos 15. É abolido a Torá, tá? É abolido a Torá. Então, você está falando aqui, o Messias, ele feriu quem nessa terra? Ele feriu os jebuseus, os filisteus, os assírios. Tudo que teu pai imundo feria, ele falou que eram homens justos que vocês matavam. Quem é que colocou inimizade aqui entre teu povo e os gentios? Quem foi? Você já ouviu? Vai filosofar. Assim diz o Senhor. Não, cara, eu quero aqui. O demônio está colocando inimizade, o filho do Altíssimo falou que veio desfazer a inimizade. O do filho do Altíssimo só chamava vocês de raça de serpentes. Ele só pisou em vocês. Eu não vi o filho do Altíssimo pisando em outro povo, cara. Ele condenou vocês. Ele mandou vocês para o inferno. Quem que Jesus mandou para o inferno? Teu povo. O teu povo. Jesus mandou para o inferno? Ai de ti, Betsaida, Corazim, Cafarnaum, que quer chegar até o céu, será abatido e jogado até o inferno. Todas as cidades do teu povo. É isso que Jesus falou. Se todo o mundo, as raças se misturaram, como existe um povo só que vai para o inferno? A condenação é esta. A condenação é esta. O único povo condenado foram o seu. Como está lá em Lucas 11, 31. Como é que no dia do juízo vai levantar a rainha de Sabá e vai condenar o seu povo. Eles já são condenados. Marcelo, eu sei que você é globaloide, parece que tu é meio globaloide, tu é meio ateu militante também, e tu tá perdido na patotinha aí. Tu tá entendendo nada e também talvez não vai entender tão cedo. Mas quem te garante que todos nós somos humanos iguais? Alguém te garante isso? Que todos nós temos a mesma alma? A mesma alma? Será que todo mundo tem a mesma alma? Que tem certos povos que são diferentes do outro? Eu tô falando sobre os textos. Os discípulos. Então, sobre os textos. Jesus falava sobre alguém. Jesus falava sobre aqueles. Ainda deu uma cidade. Então mostra aqui esse texto. Você veio aqui em Gênesis 3. Você nos levou aqui em Gênesis 3, versículo 15. Eu quero saber quem é esse povo que o Messias pisou aqui na terra, quase quem é esse eliminando povo? ele da face da terra. Aqui eu vejo um Deus, uma divindade botando inimizade entre os povos, né? E depois o Pai vai enviar o Messias para desfazer as inimizades, né? É simplesmente isso. E aqueles que seguem essa divindade tenebrosa aí, ele simplesmente diz que vai de vapo. E acabou, pô.
Mas qual divindade se Jesus confirma algumas passagens do Velho Testamento? Do que você confirma? Cara, que ele confirma que é o demônio, porra. É o pai da mentira, é o diabo, é o opositor. Assim, ele confirma, realmente ele confirma. Você tem algum retado, cara? Pô, não é possível. Peraí. O Messias veio desfazer as obras do diabo. É óbvio que ele tem que citar as obras. Por que ele não citou o Brahma, né? O Vishnu dos hindus, né? Se ele veio desfazer as obras do diabo, ele tinha que citar alguma obra, né? Que obra que ele ia citar? É óbvio que é a obra do diabo. Eu até concordo contigo, mas como é que eu vou fazer nos outros textos onde Jesus fala bem do Velho Testamento? Como é que faz? Ele fala bem aonde, fora? Que ele faz isso, filho? Fala pra mim. Tem que trazer onde pra gente? Bem, João 5, peraí, rapidinho. Então, só para fechar, João 5, então, nós mostramos que o Messias, em momento nenhum, falou bem de Moisés, muito pelo contrário. Ele foi contra Moisés o texto inteiro, né? E acabamos de mostrar o que Moisés escreveu dele, que não foi nada de bom, sempre mandando matar o mestre, tá? Mas no final do texto, Bruno, tem interpretação ambígua, entendeu? Ele manda matar ambígua, maluco. Puta que pariu. Ambígua é a cabeça do povo, que é ambígua, é meio louca. O bem é bem, o mal é mal. O diabo é o diabo, quem não é o diabo não é o diabo. E não tem ambíguo, filho. Agora vocês entendem porque o Messias fala em parábolas? Para certas pessoas não pegarem, que eles não têm merecimento. Não tem por parte da vida deles, o que eles fazem, a vida deles, alguma coisa eles têm, problemas eles têm. Eles já vieram assim de fábrica. O Messias fala por parábolas, dessa forma que a gente pega, para esse pessoal não pegar. Para esse pessoal não pegar. Alguma coisa eles têm no coração deles. Deixa eu só agradecer aqui, gente. Deixa eu só agradecer aqui. Francisco José. Você tá de brincadeira. Ele fala difícil, hein, Marcelo? Diferenciar o Messias de Moisés. Valeu, Francisco José. Eu diferencio muito bem. Gente, eu vou ter que desligar aqui os transmissores, tá bom? Gratidão a todos aí. Gratidão. Valeu, Satanás caiu aqui. Falou, Claudemir. Se Satanás caiu aqui, e ele é o acusador, e ele que acusa de dia e noite perante o Pai, e o Messias fala que ele não acusa, o rapaz fala que o Messias é Satanás, cara. O Messias já está em João 5,45, ele já está diferenciando ele de Satanás. Que a briga é com os dois, começou lá no céu, e aqui é a mesma coisa. Por isso que em João 3, o povo escolheu as obras das trevas da Torá imunda de Moisés, que levantou a serpente, e não veio para a luz para as obras do demônio de Israel ser desmascarada. Eles não aceitam, entendeu? E o rapaz falou que o Messias está falando a mesma coisa. O Messias foi salvador do seu povo, cara? Foi salvador? Porque em João 5,45, ele fala que Moisés seria salvador do teu povo, cara. E quem você esperais? Salvador. Então ele veio cumprir a palavra do diabo, então. E escreveu a respeito dele. Fica difícil, né? Ele cumpriu, tirando ele disfarçando uma promessa, um juramento e uma herança que o demônio deu para vocês, colocando vocês debaixo dos pés dos gentios. O que ele cumpriu, cara? O que ele cumpriu da Torá? Sabe a única coisa que ele cumpriu da Torá? Vocês odiaram o pai e o filho. Você odeia até hoje, né? Vocês odeiam até hoje. Se fazendo maldito, né? Tudo que ele cumpriu era coisa ruim, né? Era coisa bem ruim para ele, né? Eu tô falando do texto. Então, meu filho, olha só, uma criança de 5, 6 anos entende isso que foi falado aqui. Você chegou com um questionamento, interessante questionamento, que muitos religiosos fazem porque não conseguem ler a Bíblia. É uma dificuldade de ler, para o brasileiro eu sei, né? Então, aí a gente leu. Aí você falou, olha, como é que Jesus disse que Moisés testificou dele? E o que Moisés testificou dele? Nós fomos mostrar o que Moisés testificou dele. Testificou que se alguém visse um cara beberrão, comilão, que fizesse milagres, que tivesse outro Deus, para matar. Mas não disse isso. Não disse isso. O Bruno leu
isso aí agora pra tu, meu filho. Então você não leu. Tá bom. Então deixa eu falar, você é um retado. Ele mostrou o texto pra você, ele montou o texto pra você, e você fingiu demência. Você fingiu demência. Você fingiu demência. Peraí. Aí você vai... Traga Deuteronômio 18. Peraí. Eu não sei se o Messias cumpriu a profecia de Moisés. Deuteronômio 18, versículos 18 ao 20. Isso é mau caráter, né? Isso é mau caratismo, né? Eles fazem isso, eles têm essa pessoa. Isso é mau caráter. Ela é criança. Isso é loucura, isso é burrice. O texto está falando um negócio, está bem explícito. Ele leu o texto que é explícito. O texto é que qualquer criança sabe. E ele está fingindo demência. Porque a gente explicou 10 vezes. Realmente, o Moisés falou de Jesus. Falou que se vocês encontrassem alguém beberrão, comilão, e que tivesse outro Deus para botar no madeiro, para matar o cara, para perseguir, para botar no madeiro. Está escrito no texto isso. Então Jesus falou. Então é isso que ele falou, para matar. Aí Jesus falou. Jesus falou o seguinte: sabe por que vocês não me conhecem? Porque vocês não ouviram o que Moisés falou sobre mim. Que era para me matar, para me perseguir, para me botar no madeiro. Entendeu agora? Então por isso vocês não me conhecem. É literalmente. O texto vai de cá para lá, retardadinho. Vamos lá, de lá para cá, de cá para lá. Já entendeu, peraí, dá um tempo agora. Já entendemos. Marcelo, peraí. Marcelo, então vamos lá. Aquele texto ficou bem claro, né? O que o Messias estava fazendo ali. Mais algum texto que você acha assim, que então o Messias fala bem de Moisés, porque aquele não foi bom, né? Mas vamos lá. Não, aquele texto ali, de João 5, ele está claro, ele está claro ali a respeito do sábado, ele está claro ali que Moisés é quem eles esperam, que ele vai acusar Moisés, mas no final do texto, ele não deixa isso claro e nem deixa explícito. Não, tá bom, essa parte a gente já leu, a gente já leu o que Moisés escreveu. Eu estou pedindo outro, eu estou falando outro. Manda outro. A gente já avançou nessa. Já avançou nessa. Você não pegou, passou. Não pegou, pescou, não passou. Né? Todo mundo aqui pegou. Mas você não pegou, fazer o quê? Próximo. Tem alguma outra coisa? Eu posso falar sarcasticamente também, se for para... Mas não tem como não falar sarcasticamente, porque você fez uma pergunta. Nós demonstramos no texto que a sua pergunta é pertinente e ela foi respondida. Moisés falou para matar Jesus Cristo. E ele disse, se vocês não me ouvirem e não ouvirem o que Moisés falou, vocês não vão saber quem eu sou, porque Moisés disse que vai me matar. E vai estar escrito lá. Quer que o Bruno mostre de novo? Bruno, mostra de novo a porra do texto, que ele tem problema e ele não leu. Então ele vai ler de novo, Bruno. Não, eu não vou ler de novo, tá? Tá mandando matar e chamando ele de maldito, né? Chamando ele de maldito, mandando botar no madeiro, dizendo para perseguir o beberrão e comilão. Aí você diz para mim que não tá falando nada, cara. Pelo amor de Deus, né? Tem que ser... Tá com problema. Deixa eu só ler o Live Pix aqui. Você pode dizer que está subentendido. Não está subentendido, ele deixou bem claro. Ele deixou bem claro todas as facetas de Jesus. Ele deixou bem claro, cara. Ninguém mais fazia. Precisa, se Jesus já testificou. Jesus tecificou que ele falou. Aí Jesus testificou. Essa parte Moisés. Quem acusa é Satanás, Moisés, e o filho não acusa. Não acusa. Meu Deus, se tem algum problema, não é possível. Essa parte já avançou, gente. Essa parte já avançou. Ele fingiu demência. Ele não viu o público que julga. Deixa eu ver. Deixa eu só ler o Live Pix aqui do Jamac. Peraí.